Boa noite. Oi, Silvana. Vou só adicionar aqui o nome da nossa live. Bem-vindo. Oi, Lúcia. Oi, Antônio. Aí. Como lidar com o pânico e com o medo? Muito bem. Oi, Cris. Saudade de você. Oi, Beth. Bem-vindas. Sejam todos bem-vindos. Oi, Morena. Oi, Cleide. Bem-vinda. Que bom. Bom ter vocês aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom, na live de hoje a gente vai falar sobre o pânico, sobre o ataque de pânico, né? Como que ele se manifesta. Eu vou trazer dicas no final da nossa live. Estão me vendo e me ouvindo? Só dá esse feedback para mim, esse retorno. Por favor, se estão me vendo e me ouvindo. A Lúcia, boa noite. Não, estão me vendo e me ouvindo sim. Tá certinho. Boa noite. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a questão do pânico, né? Existe o ataque de pânico, que é o surgimento da ansiedade acerca do que acontece em nosso corpo, né? Geralmente, a pessoa com ataque, quando tem ataque de pânico, ela sente muito medo das próprias reações. A Lucy está dizendo assim, sim, tá ótimo o som e a imagem. Ai, que bom. Obrigada, Lucy. Obrigada. Oi, boa noite, Cleide. Ai, que bom. A Morena também tá me dando feedback. Obrigada, viu? Então, bem-vindos, vamos lá. Então, o ataque de pânico, ele é o surgimento da ansiedade acerca do que acontece com o nosso corpo. É um medo que nós temos da reação do nosso corpo, tá certo? Então, pode ser definido como medo das próprias sensações. Então, o que acontece? Caracteriza-se pelo o início, ele geralmente do ataque de pânico, ele é inesperado, ele é súbito. Parece que vem do nada e ele é de curta duração. Só que o que acontece? Para a pessoa que está vivenciando, não parece que é de curta duração. Parece que está ali há muito tempo. Entendeu? Porque é em torno de 30 minutos, no máximo, um ataque de pânico. Mas a sensação ruim dura muito tempo, né? Oi, Rosilene, boa noite, bem-vindo. Oi, Dayana. Então, é isso que é importante a gente perceber. A sensação é uma coisa e a duração é outra, tá certo? Então, os ataques de pânico, eles estão associados ao quê? A fortes tendências à ação. Eu quero ir embora. Frequentemente, a pessoa, quando começa a sentir, ela quer fugir daquele lugar, ela quer buscar um lugar seguro. Normalmente é a casa dela, normalmente é o quarto dela. Então, a pessoa, ela busca um refúgio, ela tenta sair o mais rápido possível da onde ela tá. Tá certo? Então é importante a gente pensar o quanto que a pessoa com ataque de pânico, com transtorno do pânico, quanto que ela sofre por conta das reações do seu corpo, né? Oi, Abadia, bem-vinda. JB Gomides também, boa noite. Então, quando a gente pensa sobre o pânico, é esse medo, sabe? Essa angústia, porque é uma sensação que vem rapidamente e toma conta da gente. É como se inundasse o nosso corpo de sensações negativas, de sensações ruins que causam medo. Por isso que o medo ele está muito associado ao pânico e à ansiedade, tá certo? Então, por isso que nós temos que entender a raiz, né, desses sintomas para a gente conseguir saber lidar com eles da melhor forma possível, tá certo? Então, geralmente, estão acompanhadas de percepção com relação ao perigo. A pessoa tem medo, parece que é perigoso, é uma ameaça com relação a... Ela tem medo de morrer, perder o controle do próprio corpo, de passar vergonha, de ser ridicularizada, entendeu? Então, é importante a nossa percepção, olhar o que acontece com a pessoa que sofre com o transtorno do pânico. Oi, Juarez, boa noite, bem-vindo. Oi, Regismar, bem-vindo. Então, o ataque de pânico, ele tem isso, esse medo, né? Hoje nós vamos falar dos vários medos que vão, sabe, circulando a pessoa que tem pânico, vão cercando a pessoa que tem pânico, né? Oi, Laudiceia, bem-vinda. Então, o que acontece? O transtorno do pânico, ele se caracteriza primeiro por um ataque inesperado,
tá certo? Geralmente vem, a pessoa não espera e de repente aparece esse ataque de pânico, que é um medo avassalador junto com as reações físicas, tá certo? O principal indicador do transtorno do pânico é o medo das próprias sensações, tá certo? Principais medos com relação ao pânico: medo de enlouquecer, medo de perder o controle, medo de passar vergonha ou um constrangimento, medo das próprias sensações e medo de ter ataques novamente de pânico. Vocês já tiveram esse tipo de medo? Por exemplo, medo de perder o controle. Então, parece que as reações do corpo, elas são tão intensas que a pessoa tem medo de perder os movimentos, perder a noção do que fazer. Porque tem gente que sente formigamento no braço, tem pessoas que ficam com a perna paralisada, né? Perde a sensibilidade, sente fraqueza. Então, tem gente que fica com formigamento nos lábios. Cada um vai manifestar de uma forma. Já aconteceu isso com vocês? Coloca nos comentários para mim se vocês já sentiram isso, já tiveram medo das próprias sensações, do próprio corpo, para a gente dar uma olhadinha e começar a entender um pouquinho mais e o que fazer. Porque o mais importante é o quê? Como que a gente se livra de tudo isso? Com relação ao pânico, ao medo, primeiro a gente tem que conhecer. Então, o conhecimento ele é importante, é um pilar muito importante. E depois entender as técnicas. Por quê? Eu vou perguntar uma coisa para vocês. A gente tem que se concentrar na solução ou na angústia que causa? Nós temos que nos concentrar na solução, né? As pessoas que sofrem com ataques de pânico, elas geralmente ficam onde? Concentrada na angústia e não na solução do problema, tá certo? A Cris está dizendo assim, já tive tudo que descreveu. A Lúcia está dizendo, como já aconteceu formigamento nos braços. A Cleide está dizendo assim, sim, infelizmente. Então, o que acontece? É um medo, só que é um medo desproporcional. Não é aquele medo simples, é um medo que a pessoa, como se ela tivesse a certeza que algo extremamente ruim está acontecendo com ela. Entende? Então, isso que a gente vai ter que observar, por isso que o medo vai tomando conta da pessoa e acaba fazendo com que o comportamento dela seja outro, tá certo? Isso acontece, por exemplo, o ataque de pânico acontece mais no sexo feminino, acontece mais no sexo feminino do que no masculino, de 2 para 1. A cada 2 mulheres, 1 homem tem. Entende? Então, é importante a gente olhar e falar assim, nossa, realmente, nós somos mais sensíveis, as mulheres acabam tendo, mas os homens também têm. Entendeu? É importante a gente falar isso. Não só mulheres, mas os homens também podem ser acometidos por isso. A Laodiceia está dizendo, já tive vários sintomas horríveis, parece que ia ter um AVC, meu pé ficou torto, tive crise de choro e calafrio. Sim, mas nós vamos aprender hoje que todos esses sintomas, a Laodiceia, que você colocou aqui, são sintomas de uma crise de pânico. Por isso que é tão forte. Eu digo para vocês, uma das coisas mais importantes que a gente tem que aprender, e eu sempre gosto de frisar para reduzir o sofrimento de quem tem pânico, é o quê? As sensações, elas são desconfortáveis, mas não são perigosas. Tá certo? Para quê? Para que vocês comecem a ter mais tranquilidade, que eu sei que é difícil, mas quando vier a sensação de que não vai acontecer nada ruim, caso você já tenha feito todos os exames. Quem tem transtorno do pânico geralmente já foi diagnosticado com isso, né? Então, para a gente fazer só essa separação, tá certo? Voltando aqui. A Laodiceia está dizendo assim, que parece que ia ter um AVC. Normalmente as pessoas com pânico, elas sentem isso. É como se ela vai pro pronto-socorro justamente achando que está tendo um problema cardíaco. Então, por isso que eu gosto de sempre fazer essa separação. Você tá tudo bem? Seus exames estão em dia? Porque muitas doenças os sintomas são parecidos e nós temos que entender. Primeiro, para a gente dizer que algo é psicológico, tem que ter passado pelo médico, tem que ver tudo, tá certo, a sua saúde está em dia, seu coração está bem. Aí sim nós podemos dizer que é algo psicológico. Aí entra o quê? O diagnóstico de transtorno do pânico. Então é importante a gente fazer essa separação. Por quê? Porque os sintomas são muito parecidos. Então eu sempre gosto de fazer essa separação. Você fez os exames, sua saúde está em dia?
Foi no cardiologista? Por quê? Porque daí você vai ter mais tranquilidade para poder seguir com as técnicas para reduzir os sintomas de pânico e os sintomas de ansiedade elevada, tá certo? Nós vamos entender o porquê também, Laodiceia, esses calafrios, tá certo? Isso tem relação com a interpretação nossa, mas isso é algo bem primitivo dos nossos genes. Naquela época primitiva, o nosso corpo ele tinha que se organizar para quê? Para justamente decidir ou vai lutar ou vai fugir numa situação de perigo, tá certo? Então essa sensação de onda de calor, onda de frio é porque tá sendo decidido ali, eu vou lutar, eu vou fugir, o que vai acontecer? Aí dá aquele calorão, aí de repente soa, a pessoa fica com as mãos geladas, os pés gelados, por conta disso, tá certo? Porque se você decidir, se o teu corpo decidir em conjunto, não, nós vamos lutar para essa situação, então o sangue vai subir para os membros superiores, então sua mão vai ficar gelada, por quê? Os pés também, você vai ficar com o estômago mais enjoado, por quê? Por conta dessa situação. Porque você tem que ter força, o coração vai bombear mais sangue, porque você tem que ter força para lutar, a pupila fica dilatada para você ter um hiperfoco na hora da luta. Então o teu corpo, ele é muito inteligente, ele vai fazer isso em milésimos de segundo, sem você pensar. Porque isso é primitivo, está em nós. Lembra que a ansiedade vem para preservar a espécie. Então, por isso que acontece essa movimentação toda no nosso corpo sem a gente saber. Agora, se decidir fugir, não, eu não dou conta desse problema, as sensações são muito ruins, aí as pernas ficam bambas, porque aí a pessoa fica pálida, porque ela vai fugir. Então, o sangue desce, vai lá para os membros inferiores para... Vamos correr, eu não vou ficar aqui de jeito nenhum. Então, é como se fosse uma fuga da situação. Só que daí o corpo, ele se organiza assim. Por isso as sensações são tão ruins, são tão fortes. Por conta disso. Tá vendo que tem um propósito, o porquê? Aí a boca fica seca, aí dá uma dor de barriga. Por quê? Porque realmente o sangue desceu todo para as pernas, porque a gente tem que correr. Tá certo? Então, tem toda uma dinâmica. Também vai dilatar a pupila, só que é visão periférica. Qual é a saída mais próxima? O que eu tenho que fazer? E nisso vai dar boca seca, vai dar também hiperventilação, porque eu respiro rapidamente por conta da ansiedade do que eu vou fazer. Então, realmente eu posso ficar com aquela sensação de tontura. Sabe quando você respira muito? Você pode ter isso também. E daí vem outros sintomas por conta da respiração, da hiperventilação, que a pessoa pode sentir. Mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente com relação a isso. Faz sentido pra vocês o que eu acabei de falar? Oi, Sandra, bem-vinda. Oi, Valéria. Olha, a nossa neurologista tá aqui, chique, obrigada pela sua presença, querida. A Rosilene, às vezes fico na dúvida. Paro de vez os remédios, será que eles amenizam alguma coisa? Penso que faz a gente ficar pior. Não, eu acredito que seja o quê? Com relação a remédio, eu sempre dou a seguinte orientação. Tá com dúvida? Vá ao médico que te prescreveu, né, esse remédio. Por quê? Porque ele vai poder com você achar, olha, não tá funcionando, então nós vamos trocar, mas ele vai saber a melhor forma, porque senão você vai sentir no seu corpo o impacto se você tirar de uma vez. Então você pode vir a sofrer com isso, com essa atitude. Por isso que eu sempre recomendo, não tá vendo o resultado? Volta lá no médico, tenta conversar com ele, olha, esse não tá dando certo, ou troque de médico, mas não pare a medicação abruptamente, né? Porque senão você pode sentir isso no seu corpo, esse impacto, tá certo? Então, para evitar um sofrimento maior com relação a remédio, remédio é uma coisa séria, ele ajuda sim, né? Então, por exemplo, tem pacientes que realmente começam a terapia comigo e eu falo, olha, às vezes está muito difícil fazer as atividades, porque eu sempre trago muitos exercícios, atividades práticas, e eu vou falar do tratamento no final da nossa live, como fazer o que é indicado, o melhor tratamento. O ideal é a combinação, a medicação mais a terapia vai ajudar muito. Por quê? Porque daí a pessoa, ela vai tem muita gente que precisa dessa ajuda, a medicação vai dar isso, vai dar essa calma com relação aos sintomas e que ela comece a pôr em prática tudo que ela está aprendendo em terapia, que ela consiga ter o discernimento, a calma correta para poder fazer as exposições necessárias, tá certo? Faz sentido o que eu falei para vocês? Oi, Adriele. A Laodiceia está dizendo assim, em razão do meu transtorno, meus filhos absorvem
também na mesma situação, até a dor de dente eles têm. É verdade, isso acontece muito, viu? Oi, Cícero, bem-vindo, boa noite. A Rosilene tá dizendo o que fazer para vencer a agorafobia. Então, a agorafobia é o medo de locais abertos, né? Essa agorafobia, o tratamento é o mesmo que nós vamos falar aqui no final da live sobre o pânico. Porque tem pessoas que vão ter medo, tem outros que não vão ter medo de estar em locais abertos. Então, isso que nós vamos falar hoje. Muita gente vai ter essa agorafobia, que é medo de locais abertos, com muita movimentação, barulho, e isso pode dar um desconforto muito grande. Então, por isso que nós vamos falar sobre esse tratamento mais no finalzinho. Eu vou te responder sim, tá, Rosilene? Já trouxe para a nossa live hoje. Aí a Laodiceia tá dizendo assim, estão na mesma situação, um tem 21 anos e o outro 14. Oi, Nê, tudo bem? A Nê Santana tá aqui, a Dix, oi, Flávia, oi, bem-vinda. Aline, oi, Murilo, bem-vindo. A Renata, bem-vinda. Dicas para acabar uma crise de ansiedade, vou sim, pode ficar tranquila, Flávia, eu vou te falar, pro finalzinho da live eu vou trazer as dicas sim, tá? Porque eu estruturei a live justamente pra gente entender como funciona, para você reduzir o medo. Lembra dos pilares, primeiro, um pilar importante é o conhecimento. Reduz o medo quando eu conheço. Quando eu não conheço, eu não sei a evolução, não sei como que vai ser. Eu não sei se será insuportável ou não. Então, quando eu tenho conhecimento sobre um fato, já me dá aquela calma, já baixa a ansiedade. Mais estratégias, aí é uma combinação perfeita. Por quê? Porque daí você vai ter formas de aprender a reduzir, que é o que eu trouxe aqui, tá certo? Ultimamente, a Lúcia está dizendo assim, ultimamente eu tô tendo muito suor em mãos e pés gelados. Agora você viu a hora que eu tava explicando, né, Lúcia? É a questão do pânico. O teu corpo fica ali, será que eu fujo? Será que eu corro? Por quê? Porque o predador hoje mudou. O predador hoje, Lúcia, não é mais o que era lá na época antiga, lá nos nossos ancestrais. Porque não fomos nós que passamos por isso, foram os nossos ancestrais, né? E isso fez com que instalasse esse alarme dentro de nós. Esse alarme dentro de nós faz com que a gente fique assim, insegura, com medo. Mas hoje em dia, qual que é o predador? Naquela época era um urso, um leão. Nos dias de hoje, na atualidade, é o quê? Um boleto para pagar, é uma preocupação com relação a múltiplas tarefas. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar conta, eu tenho que ser pai, tenho que ser mãe, eu tenho que ser tudo ao mesmo tempo, eu tenho que trabalhar e trazer dinheiro para casa e eu fico cansada com isso. Então, essas múltiplas tarefas, múltiplos papéis que precisam ser desempenhados, excesso de responsabilidade pode acionar esse alarme primitivo, tá certo? Oi, Dani. Oi, Leca, tudo bem? Oi, Tamires. A Tamires está dizendo assim, sim, muito sentido. Luta, fuga ou trava. Sim, eu gosto muito quando fala em trava, a pessoa paralisa. Bem lembrado, Tamires. O que acontece? A gente percebe que na questão da ansiedade, quando a gente olha também, eu adoro ver, a minha filha gostava muito de ver Animal Planet, lembrei o nome, Animal Planet. E lá, quando o animal ele tá realmente em perigo, tem muitos que paralisam, eles param até de respirar, entendeu? É da natureza, da própria natureza. E eu percebo muitos pacientes com essa paralisia. Na hora da crise em si, a pessoa paralisa. Por quê? Porque ela viu como um perigo avassalador, que ela não tinha condições de lidar. Entende? Então a gente vê isso no reino animal e a gente começa a perceber que ficou instalado em nós esse alarme, mas daí vai depender essa manifestação de cada um, porque o ambiente vai favorecer, a predisposição, tudo isso vai influenciar, tá certo? A Laodiceia tá dizendo que sim, faz sentido, minha pressão arterial aumenta, chegou até 19 quando tive as primeiras crises e tive que entrar no Rivotril, isso mesmo. Oi, Manuela, bem-vinda, boa noite. Oi, Lele Balzan, tudo bem? Rosana, Rosilene. A Rosilene tá dizendo assim, eu tenho medo de lugares desertos e fico sufocada. Até se eu caminhar muito, fico cansada. Lugares desertos, tipo um sertão, serra, eu amo. Mas me deixam sufocada, um pavor. Sim, por quê? Geralmente as interpretações que elas estão um pouco equivocadas, né? Porque às vezes a gente não sabe o que passa na sua cabeça. Mas lembra que eu falei no início da live a questão dos principais medos, né? Então talvez é um medo de quê? E se eu passar mal aqui, não tem ninguém para me socorrer.
Isso acontece muito, muitas pessoas que têm pânico, eu escuto isso todos os dias, relatos assim, que a pessoa tem medo de que alguma coisa aconteça e não tenha ninguém para ajudar. Então talvez seja o seu caso, né? Então é um lugar lindo, mas sozinha você tem medo. A Sandra tá dizendo assim: boa noite. Hoje pela primeira vez tive uma crise com tremor nas mãos. Estou medicada com fluoxetina, 42 dias, mas estou tendo crise. Realmente, se você puder, procure na sua cidade, Sandra, terapia. Você está medicada, procure um psiquiatra, que é o profissional responsável, o especialista na área, e tenta fazer essa combinação. É a combinação ideal, que é psicoterapia, mais a medicação com o psiquiatra, ele vai te ajudar bastante com relação a isso. Tá certo? Hoje em dia existem livros digitais, existem cursos para a gente aprender a lidar com a ansiedade e com o pânico também, tá certo? A Nê Santana tá dizendo assim: eu, Neuza, tenho medo de locais fechados. Sim, tem muita gente que tem medo de locais fechados. A Morena tá dizendo que também tem. A Lúcia tá dizendo assim: Roseli, cheguei até você através da live da psicóloga Daniela. Ai, que bom, na quarta-feira da semana passada. Estou amando a sua live. Ai, gratidão, obrigada, Lúcia. O conteúdo é muito bom, tenho certeza que vou me sentir bem melhor, com certeza, viu? Então, continuando, bem-vinda mesmo. Fico muito feliz da sua presença e a de todos, né? Então, com relação à prevalência, a gente já percebeu que tem mais, né? Acontece mais com mulheres do que com homens, mas também acontece, tá certo? Então, as principais preocupações com relação ao pânico, gente, preocupação com a saúde física, entendeu? Com relação à sua saúde, mas será que será que eu tô bem? Será que não, a pessoa fica sempre hipervigilante, ela fica sempre desesperada com relação à condição física dela. Tá certo? Oi, Marcos, bem-vindo. Preocupações pessoais, com constrangimento, medo de passar vergonha, ter uma crise e todo mundo ficar olhando, dependendo se ela tá no local aberto, né? Preocupação acerca do funcionamento mental. Gente, será que eu tô perdendo a minha lucidez? Será que eu tô perdendo a minha sanidade mental? Eu escuto isso com muita frequência. Muitos pacientes me falam isso, que tem medo de perder a lucidez por conta dos sintomas que são tão fortes, né? Medo de enlouquecer, medo de perder o controle, das sensações irem crescendo cada vez mais e a pessoa perder esse controle, né? Quais são os principais sintomas? Eu trouxe alguns que é o que eu mais escuto no meu dia a dia. Palpitação, taquicardia, tremores, abalos, parece que a carne fica tremendo, sabe? Falta de ar, sufocamento. Não quer dizer que o ar não esteja passando, mas o que acontece? É uma questão da sensação. Parece que eu puxo o ar e o ar não vem, eu não fico satisfeita. Eu escuto muito isso também, essa sensação ruim de puxar o ar e parece que o ar não ser o suficiente. Por isso a sensação de asfixia. Dor ou desconforto torácico, né? Então, dor aqui no peito, náusea, né? Desconforto abdominal, tem gente que tem dor de barriga, tem gente que tem enjoo, vômito, sensação de tontura, aquela vertigem que eu comentei anteriormente, instabilidade, parece que você vai andar, você tá pisando em buraco, né? A pessoa tem muitas pessoas que sentem isso no momento da crise. Desmaiam, já aconteceu várias pessoas terem esse sintoma de desmaiar. Outros têm, mas é mais raro, mas ainda existe essa sensação de despersonalização e desrealização. Despersonalização é o quê? Parece que eu vou me distanciando de mim mesma, parece que vai ficando uma situação tão estranha que a pessoa parece que ela se vê longe de si mesma, ela se desconecta de si. E a desrealização parece que ela vai olhando a realidade dela e vai ficando tão diferente, tão estranha, que ela vai olhando e vai achando tudo muito estranho. Parece que a percepção de realidade fica alterada. Algumas pesquisas falam que é por conta da respiração ofegante, curta e rápida, da hiperventilação. É uma das fontes, né, que causa esse sintoma. Não são todas as pessoas que sentem, algumas sentem isso, tá certo? Vocês já sentiram isso ou não? Medo de perder o controle, de novo, medo de enlouquecer, é um outro sintoma. Parestesia, então a pessoa pode ter, parece que fica anestesiada uma parte do corpo, ou pode ser a mão, ou pode ser a perna, né, ou pode ser a boca. Sensação de formigamento, tem gente que sente no braço, aí por isso que a pessoa acha que tá tendo um infarto, porque parece que começa aqui, irradia pro braço, tá no peito e vai pro braço. Que mais?
calafrio, começa a dar aquele calorão, a pessoa soa frio e as mãos e os pés geladinhos. Vocês sabem por quê? Tem pessoas que soam muito no momento da ansiedade, da crise de ansiedade. Com relação a suar, é porque o nosso corpo, por isso que eu digo que ele é perfeito, né? O nosso corpo, numa crise de ansiedade, lembra que eu falo que isso aí já vem da época primitiva, ele se organiza para a situação que ele decidir. Então, se vai lutar ou vai fugir, isso é inconsciente, né? Vai lutar ou vai fugir, então, se eu for lutar, eu vou suar. Por quê? Na lógica, se eu vou ficar uma presa difícil pro predador me pegar. Então, ele vai pegar, ele vai escorregar. Por isso que o corpo começa a suar, como um mecanismo de defesa. Tá certo? Então, tá vendo que toda sensação, ela tem um porquê? Isso é importante, porque quando eu entendo isso, eu já não vou ficar com tanto medo. Eu falo, ai meu Deus, agora eu entendi tudo, a lógica. Eu entendi por que eu sou, eu entendi por que eu tenho esse sintoma desagradável. É porque eu tô querendo fugir da situação, só que nem sabia, né? Porque é inconsciente. Então, nossa, olha, agora eu sei o que eu tenho que fazer. E eu começo a não ficar com medo. Isso é um ponto chave para reduzir o pânico, o medo. Principalmente na crise e fora da crise, para nem entrar em crise. Tá certo? É o quê? Eu entender esse mecanismo. Por isso que eu falo que um pilar importante no pânico é você ter conhecimento. Por quê? Porque daí você sabe o que você tá enfrentando, tá certo? A Leca tá dizendo assim, eu me sinto assim, sinto perdida, parece que eu saio de mim. Isso é um sintoma, Leca. Oi, tudo bem? Oi, doutora, já senti medo de enlouquecer. Tudo que você tá falando agora. Sim, porque é o pânico, Rafaela, né? A Rai tá falando assim que é muito difícil e realmente já sentiu esse medo de enlouquecer. E o medo de enlouquecer é o quê? As sensações são tão desagradáveis que realmente a pessoa fica com medo de perder o controle do próprio corpo, porque é involuntário quando você vê as coisas vão acontecendo, né? Oi, Rian, bem-vindo. Então é importante esse entendimento dos sintomas, porque vai gerar comportamento. Então, na terapia cognitiva comportamental, a gente vê que existe uma lógica, tem o pensamento, a emoção e o comportamento. Então, é previsível, a gente vai entendendo esse ciclo, porque existe uma situação. Dependendo do que eu interpretei dessa situação, eu vou pensar sobre ela, vou interpretar, vou sentir no meu corpo e reagir, porque o pensamento ele não vem sozinho, ele vem junto também às emoções, que são essas que normalmente as pessoas sentem no pânico. Elas sentem no corpo essa emoção, só que daí geralmente elas são desagradáveis, tá certo? Mas lembra que ficou desagradável por conta dessa interpretação também. Tá certo? Aí a gente vai ter que observar o quê? Ah, mas eu não pensei em nada porque veio do nada. Sim, mas e o acúmulo do dia a dia? Né? Talvez não que nós pensamos naquele momento, mas já vem de muito tempo e só acionou o alarme, tá certo? Oi, Vanessa, oi, Camila, oi, Ana, bem-vindas. Então, o que acontece? A pessoa começa a ter outros comportamentos, tá certo? Oi, Pedro. A pessoa começa a ter outros comportamentos quando ela começa a ter crise com frequência de pânico. Que é o quê? Ela começa a evitar lugares, começa a evitar situações, né? Por quê? Ou apenas se sentir segura se estiver acompanhada, porque eu começo a ficar com medo de sair sozinha. Ah, mas e se eu tiver crise? Aí a pessoa já fica com medo de sair, de se expor e que acontecer alguma coisa, né? Então, por isso que ela já começa a sair acompanhada. Tudo isso acontece pelo medo do quê? Do novo. O medo de ter nova crise de pânico, porque é realmente assustador. E se eu precisar pedir socorro? Né? E daí isso nós vamos chamar de quê? De agorafobia, que a colega tinha falado antes, né? Que é o quê? A pessoa começa a evitar. A agorafobia é isso, eu comecei a evitar medos de locais abertos. Então, eu não quero mais ir em festa, não me sinto bem. Eu não me sinto com vontade de alguma reunião em família que tenha muito movimento, muito barulho, música alta, eu já começo a evitar. Por quê? Porque pode ser gatilhos, a pessoa começa a sentir mal com relação a isso. Essa movimentação, esse excesso de movimentação pode gerar na pessoa, sim, um dos gatilhos e ela achar, por conta disso, ela começar a evitar. Não, eu não quero, por quê? Porque eu posso entrar em crise, tá certo? A Tamira está dizendo assim, Roseli, a sensação de que a alma está fora do corpo, de despersonalização ou desrealização? Não, como é sua alma, é despersonalização. Quando é o ambiente, é desrealização,
né? Muitas pessoas revelam essa sensação, exatamente, né? E a gente vai ver que é um sintoma que não é só exclusivo do pânico, existem outros, né? Mas daí são sintomas mais complexos, né? Que não é o nosso caso aqui, né? Que pode a pessoa vir a ter isso. Mas o mais comum é no transtorno do pânico, a pessoa ter despersonalização e desrealização. Despersonalização tem relação com você, desrealização teu ambiente que começa a ficar totalmente desconexo e estranho, né? Tem gente que vê até em câmera lenta, tá certo? A Aleca tá dizendo assim, eu preciso retomar minha vida, mesmo que seja devagarinho. Isso mesmo, mas é assim, é um passo de cada vez. Eu sempre falo, superar a ansiedade, superar pânico. Gente, é tudo devagarzinho. Por quê? Porque a pessoa ela tem que ir trabalhando dentro dela toda essa força que ela tem, toda essa garra que porque normalmente um dos sintomas de ansiedade é o quê? Eu não sou capaz. Eu não consigo. Então, o que que acontece? No pânico, eu vou perdendo a confiança em mim mesmo. Por quê? Mas e se eu passar mal? Eu preciso de uma outra pessoa aqui do meu lado. Eu vou perdendo a confiança em mim. Eu vou perdendo essa autonomia, tá certo? E daí eu vou colocando essa autonomia pro outro. O outro vai ter que ser sempre... Tem que ter alguém comigo. Por quê? Porque senão eu não me sinto segura. Sozinha eu não sou suficiente. E daí isso vai minando a nossa autoestima. Vai fazer diferença sim. Então por isso que eu digo, é devagarzinho. Sempre micropassos. É possível sim superar pânico. É possível superar a ansiedade. A remissão dos sintomas que eu digo. E quando eu digo ansiedade, não ansiedade normal. O transtorno de ansiedade. Tá certo? Que é o que incomoda, porque a ansiedade a gente não tem como tirar da nossa vida, é algo natural, né? Quando ele está equilibrado, tá certo? Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando até agora? E agora nós vamos falar também com relação aos gatilhos do pânico. Os gatilhos do pânico é o quê? É estar sozinho, pode ser um gatilho. Realizar esforços, né? Você vai fazer uma coisa que exige um esforço maior ou um esforço excessivo que você não estava acostumada. Por quê? Porque vai fazer seu corpo começar a se mexer mais, a se movimentar mais. E lembra que o medo das reações? O medo das reações, então tudo que você for movimentar no seu corpo pode ser um gatilho. Mas agora vocês estão bem informados que não precisa ter medo disso. Por quê? Essa informação é muito importante, né? Essa informação é muito importante que eu vou dizer para vocês é o que? As sensações, elas são desconfortáveis. Eu concordo, nunca senti, né, uma crise assim forte, mas já tive, né, uma situação de crise uma única vez, mas o que que acontece? É a forma de percepção. Ela é desconfortável, mas ela não é perigosa. É a nossa forma de ver. Quando a gente entende isso, a gente vai devagarzinho aprendendo a lidar com a situação. A chave é essa, aprender a lidar, depois domina. Mas enquanto não aprendeu a lidar, é devagarzinho mesmo, tá certo? É a confiança, a autoconfiança que vai brotar, que foi enfraquecida por conta da ansiedade. Porque lembra que a ansiedade ela não veio sozinha? Nós herdamos o medo. Na época das cavernas, na pré-história, os nossos genes ficou lá, nós herdamos o medo. Mas nos dias atuais, nós vamos aprender a ter menos medo. É possível sim. Aí eu vou falar mais para frente um pouquinho como que a gente perde esse medo. E se é possível perder. É sim. Então já adianto para vocês, uma ótima notícia. É possível perder esse medo. Mas não é da noite pro dia. Aí o ansioso ele vai ter que ter o quê? Paciência e calma com ele mesmo. Tá certo? Oi, Rude. Oi, Lari. Tudo bem? Então, o que mais? Dirigir pode ser um gatilho para o pânico, passar em túneis, rodovias, né, que tenha muito movimento, ponte, multidão, lugares altos, avião, pode ser trem também, elevador, pode gerar uma crise de pânico, né? Repare que o medo e a evitação acabam por atrapalhar a rotina, porque começa a afetar.
Você começa a deixar de fazer as coisas que você fazia por conta do medo. O medo ele vai tomando uma proporção muito grande e isso vai fazendo com que a gente fique reduzido cada vez mais. Mas essa forma de ver também, essa realidade, precisa ser modificada aos pouquinhos, mas é interessante a gente trabalhar para modificar, porque a percepção seria as distorções cognitivas, né? É a forma que a gente vê o mundo. Se eu perceber que o mundo é perigoso, toda e qualquer situação vai ser perigosa para mim. Tá certo? Então, trazer essa reflexão de quê? De buscar essa força interna, de buscar experiências positivas que você teve antes, como que você era tão corajoso antes e agora a situação mudou. Alguma coisa mudou, mas mudou dentro de você. O mundo continua o mesmo. E é isso que nós vamos ter que observar. Tá certo? Lógico, tem algumas situações que as pessoas vão dizer do Covid. Nós entendemos tudo isso. Mas lembra que a forma de perceber a realidade que vai fazer toda a diferença, tá certo? Então, a tendência é que, a partir das evitações, ocorram restrições, né, com relação a papéis sociais, eu começo a não querer sair, eu começo a não querer nem os meus familiares. Quando eu vejo, eu vou restringindo tanto meu comportamento que eu não saio nem do quarto. Né? E isso vai gerar prejuízo no bem-estar, no equilíbrio, na qualidade de vida. Então, por isso que nós temos que perceber que o transtorno do pânico, tanto o transtorno do pânico quanto a ansiedade, prejudica demais a nossa vida se nós deixarmos sem tratamento. Eu começo a ficar só em casa. E quanto mais demora para tratar, mais difícil vai ficando, porque vai enraizando, eu vou acreditando naquele medo, eu vou aceitando ele. Por isso que eu falo, pensa bem, nós temos que nos concentrar em quê? Na solução ou na angústia que me causa? Porque eu percebo que a maioria das pessoas, elas se concentram no problema, elas se concentram na angústia que causa aquilo, o sofrimento que causa aquilo, e não na solução. Então, eu acho que a mensagem mais importante que eu quero deixar hoje é focar na solução. Buscar que tem jeito, tem estratégia, tem um monte de coisa que a gente pode fazer para reduzir, né, o medo, a ansiedade, tá certo? Então, o que acontece? Já falei que uma das técnicas é a gente perceber, refletir, trazer para a realidade que as sensações, elas são desconfortáveis, mas não são perigosas, tá certo? Cada sensação do nosso corpo, ela tem uma função específica para nossa sobrevivência. Isso é o alarme, é a proteção que nós temos no nosso corpo, tá certo? Então, o sistema ele é acionado se ele percebe um perigo, ou um perigo físico, ou um perigo psicológico, tá certo? E a pessoa não aciona porque ela quer. É inconsciente, tá certo? Mas às vezes a gente tem que entender que até o alarme de casa ele quebra, às vezes não quebra, não dá defeito. A mesma coisa na questão do pânico. No pânico é o quê? Eu percebo o perigo o tempo inteiro, mas às vezes o alarme que deu problema. E daí nós vamos ter que só trabalhar nessa manutenção, igual numa casa, vamos trabalhar a manutenção, vamos consertar o alarme. Na questão psicológica também. Por que você está vendo tudo como perigoso? A vida, de forma geral, como perigosa, como algo ruim. Então, a gente precisa desligar esse alarme que fica ativando o tempo inteiro. E isso jogando o quê? Muitas substâncias desagradáveis no nosso corpo, trazendo um mal-estar. Porque parece, depois de uma crise de pânico, a pessoa fica extremamente esgotada. Ela fica cansada, parece que um caminhão passou por cima dela. Ela fala, gente, eu não notei nem a placa. Né? Então, a pessoa fica realmente muito cansada. Então, o que acontece? As origens do pânico, se a gente trabalhar também as origens do pânico, nos ajuda a entender e aí reduzindo o medo. Lembra que o conhecimento, ele também reduz o medo, mas conhecimento sem prática é a mesma coisa de não saber, né? Então, isso também é válido a gente pensar. Tem a questão do ambiente externo, a pessoa ser mais sensível, né? Ter essa predisposição. Tem também a questão do ambiente externo, né? Então, o transtorno do pânico, ele pode ter origens em situações extremas, né? Por exemplo, extremos de estresse, crise financeira, né? Briga, separação, morte na família, experiências traumáticas na infância, ou pode acontecer depois de ter um assalto, um sequestro, pode acontecer. Então, situações assim mais extremas, né? Pessoas cujos pais têm transtorno de ansiedade estão mais suscetíveis a desenvolver o pânico, né? Se alguém da família tem ansiedade, pode acontecer também, tá certo?
Então, por isso que o pânico, no transtorno do pânico, é o alarme que fica disparando, né? Sem que haja um perigo real, né? Provocando a sensação e esse mal-estar intenso, tá certo? E agora nós vamos pro tratamento, né? A melhor parte, que era o que todo mundo estava esperando. Como que nós vamos tratar? Primeiro, aceitar que a pessoa tem ansiedade, né? Então, a pessoa ansiosa, ela tem que entender e aceitar e aprender a lidar com isso. É focar não na angústia, não no sofrimento, e sim focar na solução, buscar soluções para quê? Para sair dessa situação difícil. Buscar alternativas mais saudáveis para essa situação. Então, a aceitação da ansiedade é aprender a lidar com a situação, com as próprias sensações, né? Não tentando afastar delas, entender, peraí, o que eu tô sentindo? Coração acelerado. Tá, mas se eu tô com os exames em dia, tá tudo certo. Tá vendo? Esse diálogo interno é importante fazer. Igual eu tô falando pra vocês aqui, né? Entender que ao resistir, você vai acabar prolongando ainda mais esse desconforto. Então, entender que faz parte, o quê? Eu aceitar, não, eu tô ansiosa. Não, mas se eu tô ansiosa, eu tenho que buscar formas de tirar o foco. Uma técnica muito importante é eu tirar o foco da sensação interna que você está sentindo. Então, verificou, tô sentindo coração acelerado, boca seca, tremor, falta de ar. O que nós vamos ter que fazer? Busca solução, tira o foco do interno e põe no externo. Tá certo? Que é o quê? Você não para de pensar, porque tá tendo um turbilhão de emoção naquele momento. Foca no ambiente externo, tá certo? A Lúcia tá dizendo assim, exatamente, eu nunca me imaginei com esse mal da ansiedade. Comecei a sentir esses sintomas depois do fim do meu relacionamento. Fiquei muito mal e ainda tô passando por esse processo. Isso, mas agora você vai ver que vai passar. Oi, Rosa, tudo bem? Bem-vinda. A Leca tá dizendo assim, antes da primeira crise eu tive depressão, senti uma sensação de culpa, era muito nova, adolescente, e hoje tô com 52 anos. Acontece, né? Então, assim, tá vendo que já tinha alguns problemas e só desencadeou ainda mais. Por quê? Porque precisa de tratamento, né? Então, a gente tem que colocar a gente em evidência, buscar conhecer um pouco mais sobre o que sente, ajuda muito. Até eu tenho um e-book no link da bio, na bio tem o meu e-book, ele tá R$4,99, que ele fala 5 formas que eu deixei escrita e mais uma palestra de aprender a reduzir a ansiedade. 5 formas de reduzir, 5 maneiras de reduzir a ansiedade. Depois vocês dão uma olhadinha lá, ele é bem legal, ele tem 5 exercícios e ele ensina a gente algumas estratégias que eu utilizo no consultório, tá certo? Oi, Andréia, bem-vinda. Então, primeiro aceitar a ansiedade, depois tira o foco da sensação. Você pode olhar para o ambiente externo. Eu gosto sempre de falar... Oi, Adriana, bem-vinda. Eu gosto sempre de falar essa dica dos 5 sentidos, que é o quê? Os 5 sentidos, eu começo a observar 5 coisas no ambiente. O que eu posso ver? Isso no momento da crise. 5 coisas que eu posso ver. 4 coisas que eu posso sentir o cheiro. 3 coisas que eu posso tocar, né? E assim a gente vai indo. 2 coisas que eu posso comer ou que eu posso sentir. Então você vai explorando o teu ambiente de forma que para você foque no que está acontecendo. O melhor é escrever, tá certo? Então não precisa ter uma ordem. No meus e-books sempre eu coloco uma ordem para ficar mais fácil, mais estruturado, tá certo? Mas 5 coisas que você vê, 4 coisas que você pode ouvir, né? 3 coisas que você pode cheirar, né? 2 coisas que você pode pegar, que você pode tocar, e 1 coisa que você pode comer, por exemplo. Ai, que gosto tem, né? Mas se eu comesse, que gostaria? Então, assim, você começa, quando você escreve, você tira o foco do que você está sentindo e coloca o foco no ambiente. Quando eu coloco foco no ambiente, automaticamente reduz o medo. Automaticamente a crise, o tempo da crise vai diminuir. Então, tem gente que começa a olhar o ambiente. Nossa, o que tem aqui? Não, eu tô vendo um armário, eu tô vendo uma luz aqui na minha frente, eu tô vendo um monte de canetas. Quantas canetas tem? Que cor que elas são? Tá vendo que eu tô colocando, eu tô buscando elementos do meu ambiente para tirar o foco do que eu tô sentindo? Automaticamente, quando eu faço isso, ajuda muito a reduzir. Isso é treino, tá, gente? Não é assim, menina, fiz hoje, acabou. Não, é treino. É treino. Quanto tempo a pessoa já vem treinando a sensação ruim da ansiedade? Muito tempo para chegar a uma crise de pânico. Tá certo?
A Leca tá dizendo, eu sempre uso essa técnica dos sentidos e funciona mesmo. Eu utilizo isso muito no consultório, tá certo? Outra técnica é de questionar os pensamentos. Oi, Maria, bem-vinda. A técnica de questionar os pensamentos é o quê? A Lucy, muito boa essa técnica e funciona mesmo, viu? Eu sempre trago aqui, pessoal, técnicas da, que eu utilizo com os meus pacientes no meu consultório. Então, são técnicas que funcionam, tá certo? Nos meus e-books, vocês vão ver lá que eu tenho curso de pânico para você aprender a reduzir o medo, descomplicar o pânico, tem e-book de pânico, tem pânico e ansiedade, tem o e-book de ansiedade, entende? Então, assim, hoje em dia conhecimento tem, nós temos que nos colocar como prioridade para aprender. Lembra que um pilar muito importante é conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu tenho medo de tudo. Por quê? Nós temos que treinar o nosso cérebro, tem mais técnicas que eu vou falar aqui ainda, mas uma das coisas que é importante falar com relação à ansiedade, a pânico, que nós temos que treinar o nosso cérebro o quê? Com o processo da habituação. Ele precisa aprender que quanto mais ele fica ansioso, ele vai superar, ele consegue superar e enfrentar a ansiedade. Então, por isso que quanto mais fica ansioso, menos ansioso você vai ficando pelo processo da habituação, quando você se expõe a alguma coisa que te causa ansiedade, que te causa medo. Mas lógico que vai ser gradual, né? É uma outra técnica que eu trago sempre, tá certo? Oi, Fábio, bem-vindo. Então, questionar os pensamentos. Então, a gente faz isso muito na terapia. Eu questiono muitos meus pacientes com relação ao que está passando na sua cabeça. Quais são as evidências que isso é real? Faz sentido? Não faz? Entende? O que mais que nós podemos fazer com relação a esses pensamentos? Aprender a realizar de maneira que... O que você pensa sobre essas reações? Tá certo? E quando você entende as sensações, que elas têm uma função, você já não vai ter mais medo delas. Tá certo? O Fábio tá dizendo, boa noite, você conhece a terapia dos esquemas emocionais? Claro, e eu utilizo muito com os meus pacientes. São os questionários, se tiver algum paciente aqui, acho que não tem meu, se tiver algum paciente, eles vão saber, aquela que eu dou 205 perguntas, é o questionário que vai te mostrar todos os seus esquemas. Eu utilizo sempre com os meus pacientes, adoro. Por quê? Você vai aprender, entendi por que eu penso dessa forma, porque esquema é o quê? É a forma que eu lido no meu dia a dia. É como que eu vou, se eu faço isso, acontece aquilo, as minhas regras do meu dia a dia. Esses são os esquemas. E os esquemas vão revelar, é um pouco mais profundo, é onde você vai revelando, você vai se conhecendo, né? Então, por isso que é muito importante essa questão dos esquemas. Eu sempre utilizo na terapia, quem faz terapia comigo, eu utilizo sempre. Toda sessão eu trabalho com distorção cognitiva, trabalho com esquemas, trabalho com crenças. Por quê? Porque o ser humano ele é muito complexo, então a gente não adianta pegar só uma parte e tentar resolver tudo. A gente vai ter que buscar outros elementos para ajudar no autoconhecimento. Esquema é autoconhecimento, distorção cognitiva é autoconhecimento, tá certo? A Maria, um esquema muito bom, por sinal, verdade, só dá um pouquinho de trabalho, não é, Maria? Gracinha. Né? Então, o que mais? O enfrentamento. Gente, o enfrentamento é o quê? É você aprender estratégias que vão realmente te ajudar a enfrentar as situações. Então, tem o cartão de enfrentamento. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Geralmente, eu utilizo post-it. Deixa eu ver se eu tenho um post-it aqui, se eu já não usei tudo. Eu acho que eu usei tudo. Mas eu uso esses aqui também. São papeizinhos. Aqui, ó. São papeizinhos pequenininhos assim que a gente utiliza, tá certo? Esses papeizinhos eu vou escrevendo frases que me lembram. Nossa, uma crise de pânico. Peraí, eu escrevi um negócio que eu tenho que pensar. Eu posso usar a técnica dos 5 sentidos, eu posso ligar para alguém. São lembretes. O cartão de enfrentamento são lembretes que vão te ajudar a conseguir sair da crise. É como se fosse o teu lado racional ali te falando... não, tá no modo de alarme, disparou o alarme, então o que vai acontecer com você? Se disparou o alarme, nós temos que fazer algum jeito para consertar esse alarme. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai simplesmente pegar o cartão de enfrentamento que já vai estar escrito por você, faço muito isso com alguns pacientes, principalmente com pânico,
e ansiedade é a questão desse cartão de enfrentamento. Você vai escrever frases suas que vão te trazer para a realidade, né? Essas sensações são desconfortáveis, mas não são perigosas. É um exemplo de frases que a gente constrói juntos em terapia. Outra questão, liga para uma amiga, liga para fulano, tá sentindo mal? Liga para fulano, mas não conversa sobre o pânico, conversa sobre outra coisa. Busca a música tal que te anima e faz você sair desse desespero. Você pode colocar isso. Então é muito particular de cada um o que vai estar escrito no cartão de enfrentamento. Mas o cartão de enfrentamento ele é extremamente útil, porque na hora que você está totalmente focado no lado emocional, quem que vai entrar em ação? O cartão de enfrentamento. Ele que vai ser a razão naquele momento, tá certo? É como se ele fosse o seu psicólogo ali no papelzinho. Por quê? Porque você trabalhou em sessão, você vai levar para o seu dia a dia, tá certo? A Lúcia está dizendo, deve ser maravilhoso fazer sessões de terapia com você. Ah, vem fazer comigo, Lúcia. Vem sim, eu adoro. Eu digo que não é trabalho, né? Eu adoro todos os meus pacientes. Ai, é bom demais, né? Mas assim, o mais importante, o melhor que eu acho, é a gente ver as pessoas evoluírem, as pessoas superarem aquelas dificuldades. Eu acho que isso é o mais mágico de tudo, né? É o que me deixa mais contente. Né? Então, a questão do enfrentamento é isso. Quanto mais eu entro em contato com o que eu tenho medo, menos medo eu vou tendo. Por quê? Pelo processo da habituação, eu vou entendendo, olha, nada daquilo que eu pensei aconteceu. Aí eu começo a falar, nossa, pronto, eu não preciso ter tanto medo, eu continuo com medo, porque nós somos realistas, né? Vamos ser sinceros, não vai passar da noite pro dia o medo. Como se fosse um autoconvencimento. Eu vou confiando aos pouquinhos em mim mesma, aí eu vou me lançando. Você tem que imaginar que para superar o pânico, para superar a ansiedade, como que eu tenho que fazer? Igual uma escadinha. É da parte mais simples do medo, mais simples ao mais complexo. Eu vou devagarzinho subindo esses degraus, tá certo? Então, por isso que esse enfrentamento é o quê? Ele ajuda a gente a isso, tá certo? Técnica de respiração. Aí são as técnicas, né? Eu trouxe algumas técnicas também. Aquele do cartão de enfrentamento é uma técnica. A técnica 54321 é outra técnica. A técnica da distração é uma outra técnica, que é o quê? Tira o foco do ambiente interno, olha para fora, olha para o ambiente externo. Quando você foca no ambiente externo, isso te ajuda um monte. Por quê? Porque você focou toda a tua atenção ali. E isso dá tempo de quê? De baixar o medo, a insegurança, porque você está focado em outra coisa. Por isso, saber o que você gosta, para no momento exato, utilizar essa informação a seu favor. Entendeu? Por isso que o conhecimento é sabedoria. Porque se eu coloco ele a meu favor, aí eu tô tendo sabedoria. Porque se eu tenho conhecimento e não coloco, é como se eu não conhecesse. Faz sentido? Né? Então, a técnica Calme-se é uma técnica excelente porque tem os passos corretos da técnica Calme-se. E nessa técnica, o que faz? A pessoa começa a ter os passos, aceite a sua ansiedade e tudo mais, e você vai respirando, solta o ar pelo pulmão e vai. Aí você vai fazendo todos os passos da técnica Calme-se, ajuda bastante. Por quê? Se você pegar ela para ler, tá vendo que você tá tirando o foco do ambiente interno e tá colocando no externo? Né? Então, perceber que daí, automaticamente, a crise de ansiedade vai reduzir e muito, tá certo? Tem o relaxamento, mas não deixar para fazer o relaxamento só na hora da crise. Por quê? Porque não vai funcionar, você vai estar com medo, você não vai ter paciência. Então, por isso que é importante a gente entender o seguinte, numa crise de pânico, numa crise de ansiedade, se eu tenho crise de pânico, se eu tenho crise de ansiedade, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente ter medidas de mudar minha rotina no meu dia a dia. Como? Eu já vou fazer relaxamento. Todo dia eu vou fazer 10 minutinhos de relaxamento. Eu vou ouvir uma música relaxante. Eu vou fazer uma meditação. Eu vou começar a trazer para minha rotina momentos de me acalmar, momentos de fazer uma respiração. Eu não deixo para fazer só quando eu tô estressada ou só quando eu tô em crise. Se eu deixar para fazer só no momento da crise, eu não melhoro. Por quê? Porque eu não trago isso para minha rotina. Eu não aprendo que é assim que eu vou conseguir superar,
tá certo? Então, tem a outra técnica também, Mindfulness, que é viver o momento presente, trabalhar no aqui e agora. Quando eu foco no aqui e agora, o que eu tô sentindo, tá? Percebi o que eu tô sentindo, e daí eu vou tomar ações para isso, eu vou me conectar com os meus sentidos. Então, o que tá passando na minha cabeça naquele momento? Eu tô me ouvindo, eu tô exigindo demais de mim, o que tá acontecendo comigo? Quando eu me reconecto comigo mesmo, vai mudando a minha forma de reagir frente às situações, né? Tem o banho relaxante, que quem já participa dos meus grupos, eu já postei aqui no Instagram também, banho relaxante, que ajuda bastante a pessoa a se conectar com ela mesma, a realmente tomar o banho e relaxar efetivamente, então é ótimo. Então isso é uma técnica Mindfulness, tá certo? Escaneamento corporal é uma outra técnica que utiliza bastante, que é como que o teu corpo está, se você está deitado, qual é a sensação do pé direito, qual é a sensação do pé esquerdo, qual é a sensação do seu corpo na base onde você está deitado. Tudo isso vai fazer diferença. Por quê? Porque você vai começar a soltar. Perceba que a ansiedade, tanto na ansiedade quanto no pânico, a pessoa está sempre tensa. Então ela tem que aprender a soltar, né? A relaxar. Por isso que é modificar a rotina. Pessoa ansiosa, ela não pode seguir o mesmo padrão que ela vem seguindo. Ela vai ter que mudar. Por quê? Mesmo comportamento, mesmo resultado. Muda o comportamento, muda o resultado. Tá certo? Treino de relaxamento muscular progressivo, ele é excelente, mas se ele for sempre realizado todos os dias. Eu sempre falo, pode fazer 2 vezes por dia? Pode. Eu prefiro que inicialmente quem faz terapia comigo e tem crise de pânico, eu já falo, faz 2 vezes no dia. Não tem contraindicação, qualquer pessoa pode fazer. E isso vai ajudar a reduzir muito, porque ele foi desenvolvido para pânico e ansiedade elevada, tá certo? Tem a dessensibilização sistemática. Oi, Gabriel, oi, Naldo, oi, Clébia. Dessensibilização sistemática é o quê? É uma técnica que a gente utiliza de exposição gradual. Aos pouquinhos a pessoa vai se expondo ao que ela tem medo, ao que ela tem ansiedade. E ela vai percebendo que nada daquilo que ela pensou aconteceu de ruim. Pensamentos catastróficos, pensamentos negativos, pensamentos que realmente deixam ela mal. Entendeu? Ela vai começando a perceber que no pensamento dela tudo pode acontecer, mas na realidade nem sempre. Tá certo? Então isso ajuda muito quando você faz esse contraponto do que você pensou e da realidade em si. Tá certo? E o autoamor. Eu acho que para finalizar, o autoamor ele é fundamental. Você amar você mesmo, você ouvir a sua necessidade, o porquê que você anda tão ansiosa, o porquê você anda tão preocupado. E daí tomar medidas para modificar esse olhar carinhoso com você mesmo, de quê? De modificar algumas coisas para que você se sinta bem. Porque o ansioso, como já foi falado aqui dos esquemas, é o que? A gente percebe que a maioria dos ansiosos tem um esquema chamado autossacrifício. Esse esquema autossacrifício, ele é o quê? Eu só faço pro outro, sempre pro outro, e isso dá exaustão, e isso dá estafa, esgotamento. Por quê? Porque nunca chega a minha vez, e isso vai minando o nosso autoamor, a nossa autoconfiança. Então, por isso que é importante trabalhar todas essas técnicas em conjunto. Aí, tá vendo que é muito mais fácil, estruturado, aí eu consigo resolver e reduzir a ansiedade e reduzir o pânico. Fez sentido para vocês? Coloca para mim nos comentários como que vocês acharam do nosso encontro hoje. Eu adorei a presença de todos vocês aqui, gostei demais, tá certo? E eu acho que essas técnicas que eu trouxe para vocês são técnicas que realmente fazem a diferença, tá certo? Realmente são técnicas que eu utilizo em consultório para reduzir pânico e ansiedade. Tá certo? Para saber mais, tem lá no link na bio, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre os e-books, sobre cursos online, tá tudo lá certinho escrito, tá bom? A Nessa tá dizendo maravilhosa, que bom que vocês gostaram. Boa noite para vocês, bom descanso. A Luz está dizendo que amou. Obrigada, Luz, pela sua presença, pela Nê, para todos que estiveram aqui presentes. Obrigada, Leca, amou a live, obrigada. Ai, Maria, obrigada. Você ainda tá aqui, que bom. Ai, ai. A Beth, Roseli, você é linda, amei sua live. Ai, que bom, que bom. Te espero aqui toda terça.
Eu tô aqui às 20 horas. Convidem mais pessoas para participar. Tem conteúdo de qualidade que vai fazer realmente a pessoa reduzir a ansiedade. Se ela concentrar onde, gente? Concentrar na solução e não na angústia, tá certo? Realmente ela perceber que é possível. Aí com o auto-amor, com eu me ouvir e me conectar comigo mesmo, eu vou perceber na força que eu tenho dentro de mim, tá certo? A Tamis, oi Tamis, muito obrigada pela sua presença. A Cleide, parabéns, foi tudo maravilhoso, muito bom, boa noite, gente, muito obrigada, fiquem com Deus e até semana que vem, tá bom? Um abraço para vocês. Se precisarem, manda no direct, tá bom? Alguma pergunta? Até semana que vem.